Neste vídeo, a gente vai se mostrar como a direita está se autodestruindo enquanto a figura de Lula se fortalece cada vez mais internamente aqui no Brasil, como externamente no mundo como um todo. Vamos lá. Primeiro, Lula tem 72% de probabilidade de reeleição de cientista político. Um modelo estatístico elaborado com base nos dados históricos e indicadores econômicos estima que o presidente Lula tem 72% de chances em reeleição em 2026. O cálculo considera desempenho econômico, aprovação do governo e padrões eleitorais desde 1945. Ou seja, não é algo de agora, não é algo dos últimos 10 ou 20 anos, é algo que ele já vem observando padrões. E de acordo com 1945, a gente bota aí bem, eu sou meio ruim de conta, se a gente colocar 2065 anos, nos últimos 80 anos, vamos arredondar. Se você observar os padrões, de acordo com esse estudo aqui, Lula tem mais de 70% de chance de ganhar. Segundo o cientista político Antônio Lavareda, o texto publicado na Folha de São Paulo, a projeção é atualizável e pode mudar conforme novos dados surjam. O estudo compara 13 eleições presidenciais brasileiras, sendo 4 anteriores ao golpe de 64 e 9 da República Nova. O levantamento aponta que o formato mais comum das disputas é o cenário triangular, em que 3 candidatos atingem 2 dígitos nas pesquisas. Isso aconteceu cerca de 70% das eleições analisadas e deve se repetir em 2026 com mais de um postulante à direita. E aqui ele explica bem, essa matéria está no Diário do Centro do Mundo, é bem interessante a gente dar uma lida porque ele fala dos exemplos, ele fala da média histórica, mas o fato é, para quem gosta de estatística, essa matéria é um prato cheio e Lula aí tem mais de 70% dessa avaliação. Mas vamos agora para os pormenores, né? Por que ele tem essa possibilidade tão alta? E aí a gente vai fazendo a leitura política do que tem acontecido nos últimos dias. E vamos começar por isso aqui. Lula demite mais de 370 indicados pelo Centrão que derrubou taxação das bets, bancos e bilionários. Isso aqui, na verdade, é uma reação às pautas que o Centrão e a direita têm feito para desmobilizar o governo e enfraquecer o governo. E o governo está tomando cada vez mais medidas para fazer com que a balança se equilibre. Ele está provando que ele simplesmente não vai ficar olhando com a boca aberta, vendo a onda bater sem fazer nada. Menos de uma semana após Tarcísio Gomes de Freitas, republicanos, e Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, encamparem a defesa de Faria Lima para derrubar a medida provisória 1303 de 2025, que previa a taxação de bets, bilionários e bancos do Congresso Nacional, o governo Lula já exonerou mais de 370 nomes, que foram indicados pelos partidos PP, União Brasil, MDB, PSD e republicanos, que ocupavam cargos no segundo escalão. As exonerações tiveram início na sexta-feira, dia 10, e atingiu principalmente União Brasil, que é um dos cabeças aí ao lado do PP que está tentando fazer essa desmobilização. Eles mesmos já foram para a mídia diversas vezes dizer que todo mundo que tem cargo no governo era para entregar. Então, já que eles estão fazendo isso e estão fazendo um movimento para derrubar pautas do governo, Lula só está, digamos assim, dando uma mãozinha para que isso vá mais rápido. As exonerações tiveram início na sexta-feira, dia 10, e atingiu principalmente União Brasil, partido presidido por Antônio Rueda, que atuava como linha auxiliar de Ciro Nogueira, do PP. As duas siglas formam uma federação que controla a maior bancada, com 109 deputados na Câmara, além de 15 senadores. Até o momento, 119 indicados do União foram demitidos de cargo do Planalto. O corte ainda não atingiu a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, a Codevasf, que tem no comando indicados do Senado Davi Alcolumbre, União parlamentar, que mantém uma relação próxima ao governo. Ou seja, está havendo aí uma conversa, não é simplesmente por partido, mas quem está atuando e quem não está atuando a favor do governo, quem é parceiro e quem não é. O segundo maior afetado foi o MDB de Baleia Rossi e Michel Temer, com 112 demissões. O PSD perdeu 63 cargos, o PP de Ciro Nogueira perdeu pouco, perdeu só 48. O Republicanos, braço político da Igreja Universal, que é comandado por Marcos Pereira, e a Briga Tarcísio de Freitas, o partido dele, registrou 3 cortes no Ministério de Portos e Aeroportos do filiado Silvio Costa Filho Republicanos. A sigla ainda perdeu cargos nos ministérios da Integração, Povos Indígenas, Transportes e Agricultura, entre outros. Demissões de nomes do Centrão, do PL, começaram e vão continuar. Ou seja, isso aqui é a
apenas o começo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem o aval do presidente Lula para seguir a faxina no governo. Ela disse que não é retaliação. Segundo ela, não faz sentido deputados que votaram contra o governo sistematicamente permanecerem com indicações de cargos federais. Ou seja, é algo óbvio, não é uma questão de retaliação e simplesmente, quem é que tá aqui com a gente? Quem é que quer construir um Brasil de fato bom para os brasileiros, ou pelo menos tentar fazer essas reformas tão necessárias que há anos há brigas para serem emplacadas aqui no governo? Quem tá com a gente nesse governo, quem tá com a gente nesse planejamento, vamos seguir com a gente. Mas quem sistematicamente faz de tudo para colocar empecilhos para que o governo ele caminhe com as próprias pernas e de uma forma, num ritmo acelerado, tá fora, cara. Não tem porque tá aqui mais. E é o que ela diz bem aqui, Gleisi Hoffmann não gosta do termo retaliação. Diz que é uma reorganização da base, tirando cargos de quem faz oposição para entregá-los a quem é fiel ao Palácio do Planalto. Exatamente isso que a gente falou. Diante disso, da gente ver a direita derretendo, Lira atua para conter retaliações e manter cargos do Centrão, com o Centrão. Isso aqui é muito característico do Centrão, que na verdade sempre está querendo fazer parte do governo, por mais que diga que está na oposição ou que está mais próximo da situação. Independentemente disso, isso é sistemático. O Centrão ele sempre atua jogando contra, mas com cargos dentro do governo, ou jogando a favor com votos dentro do Congresso Nacional contrários a muitos dos planejamentos que o governo está querendo emplacar. Ou seja, ele está sempre ali para tentar manter a balança no meio, a ponto de vamos ajudar a pauta do governo em algumas coisas, em outras a gente vai segurar para que o governo não consiga avançar. É mais ou menos como se fosse um freio e um acelerador mais ali na medida. O Brasil ele nunca vai para frente como deveria, justamente porque o Centrão ele puxa para tentar manter um controle e para dizer assim, a gente não vai travar não. Se você quiser andar um pouquinho a gente até deixa. Mas diante desses modelos aqui, dessas movimentações, se você der pra gente tantos cargos, se você fizer isso, aquilo, e o Centrão vai seguindo ao longo das últimas décadas nesse mesmo modus operandi, É o que de fato atrasa o Brasil. Ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, tem atuado para que o Centrão mantenha cargos-chave que possui no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui ele diz, que na conversa o deputado teria pedido cautela nas mudanças que ainda estão por vir, no argumento de que algumas relações ainda podem ser reconstruídas. Veja, não é o fim do mundo, Gleisi, não é o fim do mundo, Lula. A gente ainda pode apertar as mãos aqui para que, a partir desse ponto que a gente viu que vocês têm força, mas vocês também têm que perceber que a gente é importante na construção do governo. Então, vamos reconstruir algumas coisas, não vamos ter uma ruptura assim, não. Vamos fazer as relações que nós, como Centrão, fizemos ao longo das últimas décadas. Vamos seguir em frente por esse caminho daí. E como mais um sinal de que essa relação pode continuar sendo construída, tem aqui, a boa relação de Lira com o Palácio do Planalto teria pesado na decisão do governo em manter Vieira no comando da Caixa, que é a indicação do Lira, no comando da Caixa Econômica Federal. Recentemente, o deputado viabilizou a aprovação do projeto de lei que busca isentar trabalhadores que ganham até R$5.000 do pagamento do imposto de renda. E a pauta é prioritária para o governo Lula. Então eles vão seguir ali chorando para ver se mantém alguma coisa, mas a gente sabe que as últimas movimentações, principalmente da direita, foi de não cumprir os acordos. O que foi a derrubada dessa MP do BBB para taxar bancos, bets e milionários? Foi justamente o descumprimento de diversas negociações que estavam sendo feitas ali. Eles colocaram termos, disseram, não, beleza, a gente vai cumprir, e na hora da votação foi aquela vergonha. Eu acho que não cabe mais, a gente tá chegando num ponto de que não cabe mais esse tipo de confiança. Mas vamos pra frente, Sempre a esquerda dando um voto de credibilidade. Só que, claro, sempre tem aquela parte onde há o delírio coletivo, onde o delírio da galera mais à direita, ele não deixa de existir. Retaliação a deputados do Centrão deve empurrar grupo cada vez mais para a oposição, avaliam apoiadores de Bolsonaro. O que o Valdo Cruz ele tá dizendo aqui? Ele diz que uma boa parte dessa galera de extrema direita acredita que Lula fazendo esses cortes, a Gleisi fazendo esses cortes, eles vão empurrar parte da galera mais à direita e isso vai fazer com que eles consigam pautar novamente e consigam votar a favor da anistia. Eles ainda batem nessa tecla de desespero. Eles vão jogar cada vez mais para o lado da oposição os deputados do PP e União Brasil. Isso é tudo que nós queremos para aprovar o projeto da anistia para Bolsonaro, disse um líder desesperado, não está aqui, mas eu estou acrescentando, apoiador de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Grupos apoiadores do ex-presidente estão distribuindo um vídeo
vídeo de um podcast com o líder do governo, dos deputados. O Carlito até já trouxe isso, ele fez uns comentários isso ontem, falando sobre isso, o José Guimarães do PT do Ceará, no qual ele disse que a ministra das Relações Internacionais, Gleisi Hoffmann, vai passar a faca. Já está passando, como a gente disse aqui, desde sexta-feira, nos cargos dos deputados do Centrão citados especificamente na matéria: PP, União, Republicanos, Podemos e até PL na Caixa Econômica Federal. Por enquanto a Caixa está se mantendo. Porém, outra coisa bem importante da gente destacar aqui é que os líderes de Lula destacaram que isso não significa se distanciar totalmente dos deputados do PP e da União Brasil, porque dentro desses partidos há um grupo que vai estar ao lado do presidente na disputa da reeleição, principalmente no Nordeste. É o que a gente viu, né, com os ministros do esporte e o ministro do turismo, que ambos têm jurado amor ao presidente Lula e na campanha de 2026 já disseram: a gente prefere manter os avanços do Brasil e apostar na reeleição do presidente. E se isso significar a saída do partido, que assim ou seja. Embora eu acredite que eles não vão sair não, porque o modus operandi do Centrão não é fazer um racha de vez. E claro, todo o cerne dessa questão acaba tendo como sua origem o ponto de racha, que foi da família Bolsonaro. E diante disso, o Ciro Nogueira, ele acabou fazendo declarações que até me surpreenderam. Apesar do Centrão ser sistematicamente, fisiologicamente ligado sempre ali no meio entre governo e oposição, ele já bateu o martelo e disse: ao atribuir prejuízo gigantesco a Eduardo, Ciro Nogueira risca no chão e diz à família Bolsonaro que Centrão vai comandar a campanha de 2026. Basicamente, ele tá dizendo aqui, ó, a gente até aceita que Bolsonaro ele faça parte do agrupamento. A gente até aceita que Bolsonaro indique alguém. Mas quem vai comandar esse baralho de gato todo somos nós do Centrão. Ou seja, eles estão abandonando cada vez mais a família Bolsonaro, principalmente Eduardo Bolsonaro, que tem feito aí uma gritaria do lado de fora do Brasil para ainda tentar desesperadamente mostrar aos 30% que ainda são fiéis ao bolsonarismo que tem que vir do clã Bolsonaro o nome à presidência. Vamos ver o que Sadi fala sobre isso, comentário dela. O que o senador Ciro Nogueira fez publicamente não é nada diferente do que ele e outros líderes do Centrão vêm falando, vêm repetindo nos bastidores. Eles estão riscando o chão para dizer para a família Bolsonaro o seguinte: ó, daqui para frente, quem vai tocar a política somos nós profissionais, porque vocês já atrapalharam demais. Não vão fazer isso com o pai, Jair Bolsonaro. Já falei aqui algumas vezes que eles topam carregar Bolsonaro no sentido de ser um cabo eleitoral, mas não querem de jeito nenhum Bolsonaro na chapa. Nem que seja na vice, como a família Bolsonaro quer impor a turma da direita. Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto já disseram várias vezes, Valdemar já disse que quem tem voto é o pai, não é o filho, e é um recado do Centrão de forma pública, depois de várias tentativas de tentar enquadrar Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro já ouviu emissários, interlocutores do pai e já disse várias vezes que não recua, só dobra a aposta. Então, diante desse quadro, não restou outra saída para o Centrão a não ser deixar pública a sua insatisfação, a sua irritação e agora mostrando que eles vão tocar essa articulação daqui para frente de olho em 2026. Eu ainda acho que isso pode ter alterações. Eu tenho quase certeza que isso pode ter alterações, porque todo esse desenho ele ainda está muito anuviado, embora eu acredite sim que eles vão partir para uma via sem ninguém da família Bolsonaro. Apesar de eles tentarem emplacar um nome que seja ligado a esse cabo eleitoral, como eles falam, né? Se depender de Eduardo Banani, eles vão acabar dividindo a direita, o que vai deixar a vitória ainda mais fácil para o presidente Lula, para o Lula 4, para sua reeleição pela 4ª vez. Lembrando aqui, ó, naquele mês, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à Folha de São Paulo que o deputado Eduardo Bananinha vai ajudar a matar o pai se insistir numa candidatura própria à presidência do Brasil. Ou seja, ele vai enterrar realmente de vez o bolsonarismo aqui no país. E por falar em enterrar, vamos à nova etapa da trama golpista. Núcleo 4 está julgando hoje mais 7 réus. E dessa vez é por acusados de liderar desinformação. A galera que usava dos equipamentos do governo federal para espalhar as famosas fake news. A denúncia foi dividida em núcleos e nesse grupo os denunciados teriam elaborado e disseminado informações falsas e atacar autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional. Lembrando que golpe não é simplesmente dado com armas na mão, e sim com desinformação, fazendo com que a grande massa acredite em coisas mentirosas, em coisas falaciosas, para facilitar
a manobra no meio desse percurso golpista. O procurador Paulo Gonet, ele pediu a condenação dos 7 réus. E nessa condenação diz que essas informações falsas atacaram autoridades para tentar provocar uma ruptura institucional. Segundo Paulo Gonet, essa ruptura seria fundamental para garantir uma instabilidade social que permitiria uma intervenção de autoridades para tomar o poder e concluir um golpe de Estado. Ou seja, é aquela famosa tática de vou bagunçar para que os militares chegassem e dizem, não, eu vou aqui organizar, vamos organizar esse rolê e aí a gente devolve o poder para quando tudo tiver voltado à sua normalidade. Foi exatamente o que aconteceu em 64. Vamos aqui devolver já e passaram 20 anos nessa brincadeira. E quem são os réus? Olha só, a gente tem o Ailton Moraes Barros, que é ex-major do Exército, Ângelo De Nicole, major da reserva do Exército, Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, Jean Carlos Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Bormevete, agente da Polícia Federal e Reginaldo Abreu, coronel do Exército. Eles vão responder por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado, que são os mesmos crimes que foram acusados os primeiros 8 réus, incluindo Jair Messias Bolsonaro. E ainda sobre esse assunto, defesa de réu diz que Valdemar gerenciou diálogo por relatório contra urnas. Durante esse julgamento, um dos advogados disse que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, gerenciou o diálogo pelo relatório contra as urnas eletrônicas de 2022. Valdemar, e eu acho que isso é importante, era quem gerenciava todo tipo de diálogo, inclusive com a imprensa, com os candidatos, com a chapa perdedora, que inconformada transformou esse país no inferno e que a gente ainda vai ter que fazer alguns exorcismos. Quem falou isso, gente, foi o advogado de um dos réus que está sendo julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. É aquele famoso, vou jogar meus amiguinhos no fogo para tentar salvar minha pele. Em sustentação oral, nesta terça-feira, Melino Diniz argumentou que o presidente do IVL é inocente e que ele jamais divulgou ou publicizou o documento formulado a pedido do PL, o que na prática afastaria a acusação de que Carlos Rocha integrou uma organização criminosa para disseminar informações sobre o sistema eleitoral. Enfim, todo mundo aqui vai tentar tirar o seu cavalinho da chuva e se para isso eles tiverem que jogar na fogueira os seus antigos comparsas, eles vão fazer com certeza. E aqui mais uma argumentação de que não adianta a direita gritar, dizer que tá ficando mais forte, dizer que tudo que Lula faz, seja cortando gastos ou seja fazendo qualquer outra movimentação, vai fortalecer a extrema-direita para passar a PL da anistia ou da dosimetria, ou seja, qualquer nome que eles deem. Letra morta, PL da dosimetria empaca no Senado. As articulações para viabilizar o chamado do PL da dosimetria de autonomia do deputado Paulinho da Força Solidariedade encontra resistência no Senado dentro da própria base bolsonarista, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo. Olha só que interessante. O presidente da Comissão de Justiça no Senado, Otto Alencar, já foi categórico ao classificar o projeto como letra morta em entrevista à Folha de São Paulo. Ele afirmou que a proposta não vai andar para lugar nenhum e que até o momento ninguém conhece esse projeto. Para ele, o texto do Paulinho da Força não tem publicidade, não tem adesão significativa entre os parlamentares e o deputado vinha negociando há semanas com diferentes partidos para tentar emplacar uma versão alternativa que suavizasse as penas para os envolvidos nos atos antidemocráticos, mas não encontrou respaldo. Já era, meu filho, perdeu, não adianta mais, principalmente depois que a população foi para as ruas e mostrou com aquela PEC da blindagem que a da anistia também teve forte grito contrário nas ruas. Então isso não vai passar, cara, não vai passar, porque a direita, além de canalha, é covarde. Eles não vão emplacar isso aí. Eu, na minha opinião, tá? Não vou emplacar isso de jeito nenhum. A decisão, segundo interlocutores, se deve ao receio de ampliar, como se fosse possível ampliar mais ainda, os desgastes com o governo após a repercussão negativa da derrubada da MP da taxação. E para a gente fechar falando agora do cenário internacional, Mauro Vieira viaja para os Estados Unidos e encontro com Marco Rubio pode acontecer até o fim de semana. Todo mundo dizia que Marco Rubio ia acabar com tudo, mas o que a gente vê dia após dia é que cada vez mais estão se avançando as negociações. Cada vez mais os diálogos estão sendo construídos a fim de que Estados Unidos e Brasil consigam finalmente
posturar um diálogo direto para fazer com que as taxas que foram impostas por Donald Trump, elas acabem sendo derrubadas ou no mínimo diminuídas, já que ele está aplicando isso no mundo inteiro, e para que algumas sanções sejam retiradas. Então, o que a gente vê é apenas avanço. Obviamente, isso no final de semana ou até o final dessa semana acabe ficando mais evidente, eles talvez soltem alguma coisa ali de pauta que vai ser construída, mas, claro, eu vou trazendo tudo isso para você conforme as notícias forem sendo atualizadas. E não deixe de curtir esse vídeo, porque aí o YouTube ajuda a entregá-lo com maior eficiência e alcance. Esse foi o Sem Arrudeios e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.